Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PNL online. Estamos falando sobre o tema da PNL que eu mais gosto. Estamos falando sobre rapport. Então, vamos lá. Nós falamos aqui da estrutura do pensamento, né? Como que o rapport é feito e como que antes, né, na aula anterior, como que Eduardo Ferraz explicou de forma brilhante o porquê que o rapport poderoso é feito no nível inconsciente. E agora nós vamos entender, já entendemos a estrutura do pensamento. Vamos entender agora a estrutura da comunicação, porque o rapport nada mais é que o nível máximo da comunicação. Então vamos entender como a comunicação acontece, ok? Vamos ao slide. Para que haja comunicação, tem que ter alguns pontos, né? Alguns pontos em comum. Tem que ter um emissor e um receptor. Emissor, quem emite a mensagem, pode ser um locutor, pode ser um escritor e etc. E um receptor, que pode, e aí no caso, se for um locutor, vai ser um interlocutor. Se for o escritor, vai ser o leitor. Então tem que ter alguém que emite a mensagem e alguém que recebe a mensagem. E é claro, no meio tem que ter uma mensagem. Quando você emite uma mensagem e a pessoa recebe, o que você tem que fazer? Comparar a resposta do receptor com o que você quis emitir, para saber se você conseguiu o que queria. Por exemplo, aqui comigo. Se, vamos botar aqui, alguém tá usando uma camisa assim azul de listrinha, eu falo assim, nossa, você tá muito bem com essa camisa azul aí, parece um político. Vamos supor que eu quis elogiar a pessoa, foi a minha intenção, eu emiti essa mensagem verbal, né? Eu fui locutor e eu percebi que a pessoa fez assim, pô, igual político nada, cara, tá falando isso comigo por quê? Opa, o que aconteceu? Eu emiti uma mensagem de elogio e ela não entendeu como elogio, ela entendeu de repente como uma crítica, como se eu estivesse debochando. Então o que aconteceu? Eu, emissor, não consegui comunicar. O que é comunicar? Tornar comum. Eu não consegui tornar comum o elogio que eu quis fazer. Então é a responsabilidade minha refazer a comunicação até alcançar essa pessoa. Beleza? Se você não consegue alcançar a pessoa, tornar comum o que você tem, você não vai conseguir essa conexão com ela. Possivelmente, se você elogia a roupa de alguém, ela se acha que foi um ataque, um deboche, não tem conexão aí, né? Há uma ruptura. Então vamos lá, voltando ao slide. Emissor, mensagem e receptor. Como essa mensagem pode ser dada? No exemplo que eu dei agora foi falando, mas existem outras maneiras de passar essa mensagem. Por exemplo, escrevendo. Então a mensagem pode ser enviada através da palavra falada, como eu fiz aqui no exemplo, ou através da palavra escrita, seja um livro, uma revista, WhatsApp, Messenger, e-mails e etc. Também, mesma coisa, o emissor e o receptor. Através de gestos, né? O gestual, a maneira como a pessoa gesticula, passa uma mensagem, né? Olhando aqui comigo. Se eu fizer alguns gestos ou alguns sinais, né, que cabem aqui, eu vou comunicar. Se eu fizer assim para você, o que eu estou comunicando? Ok, joia, tudo bem, beleza, like, curtiu, né? O Facebook mudou um pouco o entendimento do sinal de joinha aqui. E se eu fizer assim para você? Eu sou mergulhador, eu não mergulho, né? Esse sinal aqui é o ok. E ele funciona tanto para uma pergunta quanto para uma resposta. Você está embaixo da água e você faz assim para o mergulhador, ok. Se tiver ok, ele faz ok. Se não tiver bem, ele faz nada bem e aponta. Se, por exemplo, se ele estiver sentindo dor no ouvido, ele vai fazer nada bem, ouvido. Então, ok, ok. Em alguns momentos, se você fizer isso aqui para alguém, você pode ofender. Em alguns locais, aqui no Brasil mesmo, em algumas regiões, quando você faz isso, você pode estar debochando ou até ofendendo a outra pessoa. Então é possível sim comunicar através de gestos e sinais. E tem vários outros gestos, quando você está dirigindo, o cara passa e te dá uma fechada e você faz aquele gesto para ele, que você sabe muito bem o que esse gesto comunica. E existem vários outros, dependendo do contexto, esses gestos vão mudando a percepção. Eu nunca fui à Tailândia, né? Mas de acordo com o Bruno Giuliani, que é um coaching aqui de Niterói, eu vi isso num vídeo dele, na Tailândia, quando você cruza as pernas, né? Como o homem tende a cruzar as pernas? Colocar uma perna por cima da outra e manter a sola do pé apontada assim para o lado. As mulheres cruzam as pernas sempre com a sola do pé para baixo, mas o homem para o lado. Se você cruzar as pernas e apontar a sola do seu pé para alguém, isso é considerado uma ofensa gravíssima. Então,
É um gesto, é um gestual, uns sinais que você faz que mesmo de forma não consciente, ou seja, inconsciente, você está comunicando, você está passando uma mensagem. Outra maneira que você pode comunicar e passar uma mensagem é através dos sons. Por exemplo, um guarda de trânsito, um apito longo, 2 apitos curtos. Se você fez algo que chama de silvo, né, na autoescola, se você fez isso, você vai entender. O som do elevador quando chega, a pouco que a porta abriu, ou aquele som que avisa o metrô. Tem vários sons que somente um único som já te passa uma comunicação, ok? Também te passa uma mensagem. Mas também é possível comunicar somente através de cores. Por exemplo, verde, siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. As cores, as imagens também são muito fortes nesse contexto. E você também pode comunicar, você pode passar a mensagem através de desenhos. Então vamos aqui ao slide. Você pode comunicar através da palavra falada, da palavra escrita, dos gestos, dos sinais, de sons, de cores e de desenhos. E é possível fazer rapport, é possível criar conexão, é possível criar empatia em todos esses canais de comunicação. E nós vamos ver mais à frente que o rapport nos sinais e nos gestos, muitas das vezes é mais poderoso do que na própria palavra, né? Do que na maneira de falar. E nós vamos entender mais à frente. Então essa é a estrutura da comunicação aqui. Você precisa de um emissor, de um receptor e de uma mensagem. E essa mensagem pode ser passada de várias maneiras. Em todas as maneiras é possível fazer rapport. Vimos então aí a estrutura do pensamento, a estrutura da linguagem como uma introdução, né? Vimos que o rapport é aquela conexão, é aquilo que faz você conseguir ver o mundo com os olhos de outra pessoa, que faz a pessoa se sentir à vontade, confortável com você de forma inconsciente, ela não sabe explicar o porquê. E agora vamos à definição um pouco mais aprofundada de rapport. Vamos ao slide. O rapport como conceito, a definição dele é empatia, sintonia, conexão. O que é o rapport? Por que eu amo o rapport? Porque eu decidi utilizar o rapport como estilo de vida. Porque o rapport você tem que entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo da outra pessoa. Olha aqui comigo. Eu entendo, eu respeito e eu aceito aquela maneira da pessoa viver. Eu entendo como ela representa a estrutura da realidade de forma subjetiva na mente dela. Não quer dizer que eu concorde com a maneira que ela vive. E muitas das vezes eu realmente não concordo. Só que eu entendo, eu respeito e eu aceito. Então eu consigo viver de forma muito mais leve, de forma muito mais saudável. Esse é um conceito que faz você viver com elegância. O cara é vascaíno e na cabeça dele ele acha que o Vasco é o melhor time do mundo. Não faz o menor sentido para mim, mas eu entendo que ele seja vascaíno. Eu respeito que ele seja vascaíno e eu aceito que ele seja vascaíno. Eu não quero mudá-lo. Eu só não concordo porque, na minha percepção, o Flamengo é o melhor time. Mas eu entendo, eu respeito e eu aceito. O cara pode dizer pra mim que usar um blazer é a coisa cafona, é brega, que é ridículo. Eu não concordo, mas isso não me ofende. Por quê? Porque eu entendo, eu respeito e eu aceito a opinião dele. Discordo, mas isso não é motivo para eu não ter uma conexão com ele, para eu não ter simpatia. Talvez a religião dele seja diferente da minha. Talvez a sua religião seja diferente da minha. Eu tenho uma regra de fé e você tem outra. Mas eu não preciso ir para o embate. Eu não tenho que te provar que você está errado e a minha crença está certa. Eu entendo, eu respeito e eu aceito a sua crença, a sua religião. E nisso temos uma conexão. Se você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, entender, respeitar e aceitar a maneira como ela pensa, você não vai conseguir rapport. Se colocar em segunda posição é a base do rapport. É a base para você ter essa conexão, essa simpatia, essa empatia com a outra pessoa. Rapport, entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo da outra pessoa, mesmo que você não concorde. Beleza? Vamos ao slide. Isso é o rapport como conceito, né? Como estilo de vida. Até agora eu falei do rapport como estilo de vida, que é a maneira que eu decidi viver. Aqui comigo, essa semana eu estava falando com a Dani, que é a minha monitora da turma de PNL em Niterói. Eu conheci a Dani aos 13 anos de idade, nós estudamos juntos, depois perdemos contato, voltamos a nos encontrar, ela fez o curso de PNL, aprofundou, ela é monitora, já dá algumas aulas dos meus treinamentos hoje. E eu falei do rapport, ela falou: Gustavo,
A mudança que você teve da época do colégio para cá é absurda. Por quê? Porque você não vai mais para embate com ninguém. É muito difícil alguém te deixar nervoso, te descontrolar. Por quê? Por causa do rapport. Porque eu entendo, eu respeito, eu aceito. Eu sei que a maneira que ele estrutura a realidade não é a realidade absoluta. É somente a maneira dele. E eu tenho todo o direito de discordar. Porém, eu não tenho direito de respeitar. Eu não tenho direito de querer convencê-lo de que o caminho dele está errado e o meu está certo. É uma questão de elegância. Beleza? Agora, vamos ao slide. O rapport como técnica. O que consiste a técnica do rapport? Que eu sei que é aqui que vocês querem chegar. Como que eu vou conduzir as pessoas porque eu quero? É muito simples. O rapport como técnica consiste em você acompanhar a forma como a pessoa se comunica. É basicamente a lei da atração. O semelhante atrai semelhante. O ser humano ele se sente mais seguro e confortável diante daquilo que lhe é familiar. Ou seja, nós confiamos no que conhecemos. O rapport é isso, nada mais é que isso. É você se comunicar da mesma forma como a outra pessoa se comunica com você. Lembra da estrutura da comunicação? Emissor, né? Um emissor, um receptor, um locutor, talvez aqui vamos botar aqui um locutor e um interlocutor. A mensagem é enviada nesse contexto. Então, como que o locutor, que é a outra pessoa, enviou uma mensagem para você? Você vai perceber como ela enviou e vai enviar a mensagem de volta da mesma maneira. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos aprender aqui passo a passo nas próximas aulas. Mas a técnica de rapport é muito simples. É você perceber como a outra pessoa se comunica e acompanhar, se comunicar da mesma maneira que ela. Por quê? Porque na evolução humana, nós fomos criados, nós fomos treinados a confiar naquilo que é familiar. Por exemplo, eu estou aqui vestido de uma forma mais formal, até para gravar esse vídeo. Geralmente eu não uso blazer, mas vamos botar aqui que tivéssemos numa mesa 5 advogados, numa mesa lanchando, e sente um roqueiro daqueles de heavy metal, aqueles caras que usam vários acessórios, cabelo em pé, colorido no meio. Vai gerar um certo desconforto, sem nenhum tipo aqui de preconceito de que o roqueiro é ruim, é mal, nada disso. O desconforto vai ser por quê? É muito diferente. Existe uma diferença. Num primeiro momento vai gerar um desconforto. E com o passar do tempo, claro, se o cara for uma pessoa simpática, começar a conversar, as coisas acontecem. Mas num primeiro momento você desconfia do que é muito diferente de você. A nossa tendência, a tendência do ser humano é assim. Se você utilizar a Bíblia como base somente geográfica, né? Aqui não vamos entrar no espiritual, a gente vem falando de tribos, né? A tribo de Judá, a tribo de várias outras, todas as tribos eles vêm sendo divididas e eles têm características em comum, né? As pessoas conseguem identificar as tribos umas das outras. Eu fiz faculdade, estudei 8 períodos de administração na faculdade da UF em Niterói e tinha o prédio de administração, ao lado tinha o prédio de odonto, um pouco mais à frente matemática e história, parece, se não me engano. E o que a gente ficava assim? A gente via as pessoas passando, terno e gravata, um grupo de terno e gravata, lá, direito, aquela ali é a galera dos advogados. Roupa social sem gravata, um blazerzinho, administração. Todo de branco, naquele canto, odonto. Então a gente conseguia meio que identificar as pessoas, as tribos, somente pela aparência. E a gente acaba se sentindo mais à vontade do que a gente acha mais familiar, mais comum. Então é isso. Só que a gente vai utilizar isso não no visual somente, mas na comunicação. Você vai se comunicar da maneira que a outra pessoa se comunica. E ela inconscientemente, né, o elefante dela, o inconsciente dela, vai ficar com aquela sensação, nossa, ele é da minha tribo. Olha, ele fala como eu, ele se parece comigo. Então tendo a ter confiança nas pessoas que se parecem comigo. Faz sentido para você? É muito legal como as pessoas percebem a sua maneira de lidar. Tem até uma passagem, né, utilizando a Bíblia aqui como referência, que quando Cristo foi, né, Jesus Cristo foi prego lá para ser crucificado, Pedro estava na multidão e o pessoal falou assim, ei, você é um deles. E o Pedro falou, não sou não. E o pessoal falou assim, você anda como ele, você fala como ele. O que aquelas pessoas ali de forma inconsciente entenderam? Que quando você anda junto de um grupo, você tende a fazer rapport, a sintonia. Tende a se conectar e falar como ele sim. É incrível a capacidade que nós temos de fazer isso. E nós fazemos isso sempre. Por quê? Nós temos alguns neurônios chamados neurônios espelho
eles estão aqui no nosso cérebro somente para espelhar o comportamento do outro. Nós fazemos isso o tempo inteiro, só que de forma inconsciente. Se você começar a prestar atenção, você estiver conversando no grupo de amigos, vocês vão estar falando no mesmo volume de voz, na mesma velocidade, vão estar fazendo até as mesmas posturas. É muito forte. O rapport é algo espetacular. Vamos aqui ao slide. Quando você está em rapport, cada minuto quando você conversa por horas, assim, quando você está em conexão, parece que o tempo passou muito rápido, ou seja, horas de conversa parecem minutos. Já deve ter acontecido isso com você. Às vezes, de repente, você fala assim, nossa, quando a gente está se divertindo, o tempo passa tão rápido, né? Porque você está em rapport, você está conectado, então você perde a noção do tempo, é quase um transe. E você fica aí vendo, você nem percebe o tempo passar. Olha esse casal aqui, olha o olhar deles um para o outro, olha o semblante, perceba a fisiologia, a postura deles espelhada, parecida. Nossa, aqui tem rapport, aqui está muito agradável. Agora olha esse casal aqui. Olha a cara do malandro, olha a cara da menina aqui. O rosto, né? É só a minha maneira de falar, não entendo como nada pejorativo. Olha a expressão deles. Cara, aqui não tem rapport. Então o que acontece quando não tem rapport? Cada minuto de conversa parece uma eternidade. Talvez uma aula, uma palestra, um curso que você tá e você fica, cara, eu quero ir embora. Por quê? Porque você não está conectado com o preletor, né, com o locutor. Então não existe essa conexão, então parece que não acaba nunca. Vamos aqui ao slide. No rapport, o seu objetivo com a comunicação empática é enxergar de forma cada vez mais clara o que a outra pessoa, ou seja, você conseguir realmente ver o mundo através dos olhos dela. Vamos aqui a alguns exemplos, só para ilustrar aqui vocês fortalecerem o conceito. Tem rapport aqui, nessa primeira imagem? Veja, eles estão até com um corpo espelhado, com um comportamento parecido, mas tem conexão? Tem empatia? Tem sintonia aqui? Na minha percepção, não. Porque rapport é empatia, sintonia, conexão. Se eles estivessem realmente conectados, eles estariam virados um para o outro, né? Estariam mais aqui com aquele olhar de coisa. Aqui tá cada um no seu mundo. Para mim aqui não tem conexão. Agora vamos aqui à segunda imagem. Esse grupo de mulheres aqui, todas falando aqui vamos supor que seja o WhatsApp, né? Estão todas no celular. Aqui tem rapport? Geralmente, nos treinamentos que eu faço físico, as pessoas tendem a ficar divididas. A maioria, uma pequena maioria, acha que tem rapport e outras não. Na minha percepção, Gustavo Simões, e é somente a minha percepção, respeito à sua, se houvesse um único celular e todas as meninas olhando e conversando para ele, para mim haveria rapport. O que acontece aqui é somente comportamentos esperados, podem estar cada uma aqui numa conversa. Mais um exemplo aqui. Existe rapport aqui? Não existe. Olha aqui como é que está a postura de um para o outro, eles meio que se afastando, se repelindo. E aqui, uma técnica muito forte do rapport, que é observar a posição dos pés. Quando você observa a posição dos pés, o inconsciente controla a postura dos seus pés. Se você conseguir observar casais ou pessoas conversando e conseguir olhar por baixo da mesa, numa mesa ao lado do restaurante, a posição dos pés diz muito sobre a pessoa. Pode ser que a pessoa esteja olhando nos olhos da outra, esteja demonstrando certo interesse, mas os pés estão totalmente virados para a porta. Então, inconscientemente, a vontade que ela tem é de ir embora. Nesse caso aqui, são 3 pessoas e os 2 homens apontando os pés para a mulher e a mulher com os pés aqui apontando para os homens. Ou seja, ela ainda não definiu o interesse, né? Ela está aberta no contexto de receber informações dos 2 lados. A partir do momento que ela tenha mais interesse em um do que em outro, os pés dela vão automaticamente virar e demonstrar para onde está o interesse. Vale ressaltar aqui o seguinte, não é interesse sexual, é interesse no contexto, no conteúdo, na conversa, ok? De repente, o que uma pessoa está falando, você está aqui, eu estou conversando com 2 amigos. E um aqui está falando, e isso está muito interessante, meu corpo está virado para ele, aí o outro interrompe. Eu dou uma olhadinha para ele, até dou uma atenção, mas o meu interesse está aqui. Não quer dizer interesse sexual, interesse no contexto, interesse na conversa. Essa é a importância, essa é a força do rapport. É você conseguir perceber como a outra pessoa se comunica e se comunicar no mesmo nível que ela. Nós vamos ver na próxima aula, vamos aqui ao slide, 3 tipos de rapport. Nós já vimos que quando a comunicação é incongruente, o nosso cérebro só dá 7% de importância às palavras.
Quando a comunicação é incongruente, o nosso cérebro dá 38% de atenção à maneira como falamos. E quando é incongruente, o nosso cérebro dá 55% de importância à fisiologia. Dito isso, onde você acha que o rapport é mais forte? Na palavra, em como é dito ou na fisiologia? Exatamente, na fisiologia. Nós vamos aprender agora como técnica, em aulas diferentes, 3 aulas diferentes, como fazer rapport através das palavras, como fazer rapport através da maneira que você fala e como fazer rapport através da fisiologia. Ok? Te espero na próxima aula. Vamos que vamos, a PNL é show!